Voltei. Graças e paz, queridos irmãos. Graças a Deus que estamos reunidos em Cristo. E sem muitas delongas, peço que os irmãos abram suas Bíblias no profeta Obadias. Profeta Obadias. Está antes de Jonas, 2 antes de Abacuque. Fácil agora, hein? Amém? Obadias, como os irmãos bem sabem, tem apenas um capítulo, e nós iremos ler apenas um versículo, versículo de número 18. Eu sei que eu já preguei sobre esse versículo no último sermão que eu preguei em Obadias, mas ainda tem muitas coisas a serem extraídas do texto bíblico. Então, Obadias, versículo de número 18. Amém? Todos acharam? Diz assim o texto bíblico: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Pai soberano, no santo nome de Jesus, nós nos congregamos diante de Ti. Aliás, Senhor, o único motivo de estarmos aqui é por conta da obra perfeita que o Senhor fez em nossos corações, de como o Senhor tem aberto os nossos olhos para contemplarmos a Tua palavra, o Evangelho, e aqui, como igreja, nos colocamos de coração aberto diante de Ti. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos a Tua palavra. Nos ajuda a compreender as verdades bíblicas, não apenas para que saibamos, mas para que venhamos ser aquilo que o Senhor espera de nós. Trabalha em nós para que possamos ser a imagem de Cristo, Senhor, nessa terra, como nós precisamos. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, os irmãos bem sabem que nós estamos pregando expositivamente no livro do profeta Obadias. Já caminhamos bem, chegamos já no versículo de número 18, temos pregado desde o verso de número 1, e apenas trazendo uma rápida compreensão daquilo que foi falado até então, para que todos que estão aqui possam compreender qual é o contexto desse versículo. Então, à guisa de introdução, e apenas relembrando aquilo que já foi falado, falarei de forma bem rápida. Em primeiro lugar, o livro do profeta Obadias é uma profecia que ela só existe por causa de uma briga familiar. Ele só profetizou por conta de um problema familiar que não foi resolvido. Problema este que não é atual, é um problema antigo. Pelo menos entre 1.500 a 2.000 anos de briga entre duas famílias, que começou com seus irmãos legítimos, Jacó e Esaú. Sabemos que Jacó roubou a primogenitura de Esaú, e isso tinha um valor singular no Antigo Testamento, no período em que o Senhor abençoava os primogênitos e existiam bênçãos espirituais específicas somente ao primogênito. Todavia, sabemos que Deus já havia profetizado que o maior serviria o menor, o mais velho, ou seja, aquele que saiu primeiro, serviria aquele que sairia em segundo lugar, visto que eles eram gêmeos. E sabemos, então, que Jacó, ele saiu agarrado ao calcanhar de Esaú, ali no momento do parto. Então, isso já havia sido profetizado por Deus, soberanamente, já iria acontecer. Todavia, a maneira como os irmãos viviam em família, e com a falta de responsabilidade dos pais, então nós estamos falando aqui de Rebeca e Isaque, onde não conseguiram criar com perfeição os seus filhos, mas criando contenda entre os seus filhos, preferência entre seus filhos, houve esse roubo da primogenitura, mesmo sendo Jacó eleito por Deus para que ele tivesse essa primogenitura, ele precisou roubá-la. Então, todos ali estavam errados. Desse roubo da primogenitura, criou-se um cisma na família, um rompimento na família, a ponto dos irmãos quererem matar um ao outro. E isso foi se estendendo. É bem verdade
que Jacó, em um momento da vida dele, tentou se reconciliar com seu irmão, mas isso não havia possibilidades por parte de Esaú. Esaú se torna cabeça de famílias e vai desenvolver um povo, Edom, que é o que está sendo dito aqui. E Jacó, evidentemente, que é da linhagem de Cristo, Abraão, Isaac, Jacó, e vai se vir os reis de Israel, e da onde vem nascer o nosso Senhor Jesus. Mas essas famílias estão o tempo todo em briga, e aquilo que começou entre duas pessoas, dois irmãos, se tornaram uma briga familiar, e agora se expandindo, se tornou uma briga entre dois povos, os edomitas, evidentemente, e os judeus, que são da família de Jacó. E já falamos muitas coisas daquilo que Deus profetizou a respeito dessas atitudes e aquilo que, pelo Espírito de Deus, Obadias profetiza sobre a nação. Olhando rapidamente agora para o versículo 18, uma vez que já temos o contexto do que está acontecendo aqui, o versículo 18 já parte para o final dessa profecia, visto que ela termina no versículo de número 21. E no versículo de número 18, aliás, somente relembrando também os irmãos, a partir do versículo de número 15, onde se dá o início da conclusão dessa profecia, a última parte dessa profecia, nós vamos perceber os atos de Deus sobre Israel e os atos de Deus sobre Edom. E é fácil de compreender. Os edomitas serão destruídos, porque a misericórdia de Deus foi dada, no mínimo, 1.500 anos. Durante 1.500 anos, Deus dizia a Edom: arrependam-se dos seus pecados. Pare de perseguir o seu irmão. Pare de perseguir o meu povo. E eles não ouviram. Deus agora tem um juízo sobre Edom, o extermínio. E essa palavra, ela é muito pesada no hebraico, no original do texto, quando está escrito. O extermínio é acabar, é a depopulação de uma nação com requintes de crueldade. Quem fará isso? Deus. Deus fará isso. E Deus irá restaurar o seu povo. Deus irá restaurar o seu povo. Isso é, Jacó, como é chamado no texto, ou os judeus, os israelitas, como nós conhecemos hoje em dia. Então nós estamos exatamente no ponto em que Deus começa a mostrar qual seria a vitória do seu povo, que Deus daria para eles, e qual seria a punição. Já foi explicado que é o extermínio, mas como isso aconteceria profeticamente. E por que é que nós confiamos tanto no profeta Obadias? Porque é um livro extremamente antigo, e aquilo que, no período em que o profeta profetizou, aquilo seria um futuro para essa geração, para nós, Ocidente, século 21, isso já é história, já aconteceu, a profecia já se cumpriu na história. Então nós estamos vendo que a palavra de Deus, ela é real e ela é verdadeira. Amém? Pois bem, no último sermão em que eu preguei, em Obadias, no versículo 18, também lembrando aos irmãos, e aqui eu preciso realmente trazer essa informação, para que os irmãos possam novamente trazer a memória e continuarmos no texto, tem várias lições que o Senhor nos ensina nessa profecia, especificamente no versículo 18. E a primeira lição que eu falei, na última vez que eu preguei nesse texto, é que a vitória de Deus, ela é certa. É o que está sendo dito no versículo 18, quando diz, acompanhe comigo, por favor, novamente, a casa de Jacó era fogo, a casa de José, chama, a casa de Esaú, restolho. Aqueles, isso é, Jacó e José, incendiarão a este, Esaú, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então, a primeira informação que nós temos, profeticamente no texto, em que isso é ensinado para nós, na igreja do Novo Testamento, e que precisamos guardar no coração, é que Deus é um Deus de vitória. Mas existem algumas características da vitória de Deus, que a gente não pode deixar passar batido. E a primeira característica é que a vitória de Deus, ela é certa. Como é que nós sabemos disso? O versículo 18 é claro, é só a gente começar a pesquisar o texto, olhar para o texto da maneira que o texto pede para ser visto. Ao profetizar isso no versículo 18, entendemos que a vitória de Deus é certa por alguns pontos. Primeiro, começa-se aqui a ser narrado a vitória do povo de Deus, onde tudo aquilo que foi tirado de Israel, sua nação,
sua soberania, suas casas, sua economia, que isso aconteceu no período da Babilônia, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, tudo isso seria restaurado. Tudo isso seria devolvido a eles. Nós já falamos sobre isso. Por isso a vitória de Deus é certa. Ele está profetizando e é algo que ocorreu. Se você olhar hoje no Oriente Médio, Israel está lá. Ainda em guerra, é verdade, em muita guerra, mas eles estão lá. Existe uma proteção de Deus sobre esse povo. Porque existem profecias a serem cumpridas ainda sobre Israel. É só lermos Romanos capítulo 11 e vamos ver as profecias que ainda faltam se cumprir sobre o povo de Israel. Especificamente para o povo de Israel. Não é para nós, igreja do Novo Testamento, é para eles. Precisamos entender que existem promessas para a igreja de Jesus e existem promessas específicas àquele povo. Porque Deus amou aquele povo. Amou aquele povo. Então, eles seriam novamente deportados para a sua terra. Voltariam para a sua terra. Qual o problema de Esaú? Que eles satirizaram o povo, eles abusaram da terra quando eles foram levados como escravos, eles tomaram a terra que era de Israel para eles. E isso tem acontecido na história sucessivamente. A geografia de Israel é uma péssima geografia. É um lugar ruim para se morar. Muito ruim. Deserto. Não tem tanto valor econômico. Não tem o que ser feito naquele lugar. Porque por qual cargas d'água que todo o mundo quer o território de Israel. É porque o povo não sabe explicar, os inimigos não sabem explicar, mas tudo aquilo que os judeus fazem dá certo. Porque existe uma promessa sobrenatural sobre aquela região, que seria uma terra que manaria leite e mel. No deserto, irmãos. E Deus tem cumprido isso até hoje. Deus tem cumprido. No meio a gente está falando de Oriente Médio, as regiões mais quentes do planeta. Eles têm irrigação automatizada. Como isso acontece? Como é que isso é possível? Deus o tempo todo trazendo bênçãos sobre a vida deles. O nosso Nordeste sofre com água e o nosso país é banhado por um oceano. Então tem questões políticas envolvidas nisso, é óbvio. Como é que até hoje o Nordeste sofre com isso? Como é que é possível? Israel está no meio do deserto. E eles têm irrigação artificial. Eles têm os maiores caças bélicos do mundo. Os melhores pilotos. Eles têm mísseis. E eles também conseguem saber quando o míssil está chegando em sua nação. Igual o Brasil. Vocês sabem que eu estou brincando. Isso, coitado do Brasil. Eles conseguem salvar a vida do seu povo, porque eles conseguem saber aonde está o míssil, em que direção está vindo, qual a velocidade, e eles conseguem destruir o míssil. Isso é Deus, irmãos. Porque Israel é uma nação muito pequena. Muito pequena. Então isso está acontecendo. A vitória de Deus é certa, se daria. O texto também nos mostra que a vitória de Deus é certa mediante a metáfora, a figura de linguagem usada no versículo 18. Que é claro dizendo, olhando novamente, Jacó seria fogo. José, chama. Está significando que a maneira como Deus daria vitória a esse povo seria, aqui estamos falando de uma metáfora, é a maneira do profeta falar. Numa metáfora é que eles seriam incendiados de um grande fogo, de um grande poder, de tal maneira que esse fogo iria se alastrar até a região de Edom, que é Esaú, e Edom não conseguiria resistir esse poder. E Esaú, que sempre foi alguém prepotente, porque estavam em Petra, já pregamos sobre isso a partir do versículo 4, inclusive, eles estavam em Petra, moravam em lugares estratégicos, moravam nas montanhas, em cavernas naturais, eles não conseguiriam resistir, e enquanto Jacó fosse fogo, José fosse chama, Esaú seria restolho, mostrando uma destruição completa. Então nos chama a atenção em algo perfeito nessa profecia. Trazer à memória que Deus, ele não é apenas um Deus justo, ajudando o seu povo, como Deus é um Deus que ama o seu povo. Isso aqui eu estou passando rápido porque a gente já pregou, só estou trazendo para vocês. Ok? E também é dito também que José, sendo chama, e Jacó, sendo fogo,
eles se unem se referindo a Jacó, reino do sul, reino dividido, isso é história. José, reino do norte. Reino do norte já não existia mais, mas aqueles que conseguiram fugir, correram para o reino do sul, e ficaram no sul e estabeleceram novamente o Reino Unido. Lembram-se? Israel, na Bíblia, teve 3 períodos de Reino Unido, com Saul, Davi, Salomão. Morre Salomão, 931 a.C., divide-se o reino. Reino do norte, reino do sul, Judá e Samaria. Lembra daquela mulher do poço de Jacó? Jesus está lá andando, meio-dia, ele para e fala, tem água para beber, e ela se assusta porque um judeu não fala com uma samaritana. Reino do norte e reino do sul. Está na Bíblia. Reino do norte, reino do sul. Mas agora eles vêm para o reino do sul, aqueles que fogem do norte, estabelecem novamente um único reino. E até hoje é assim. Nesse momento aqui, de Obadias, eles estão unindo o reino, e até hoje é assim isso, historicamente. Eles se unem. E nessa união, eles destroem, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela ajuda de Deus, pelo favor de Deus, eles destroem Esaú. E aqui eles são vitoriosos. Se eles são vitoriosos, necessariamente alguém tem que ser o perdedor. Se há alguém vitorioso, logicamente alguém tem que ser o perdedor. E o perdedor é Edom, é Esaú. E nós vamos ver então que isso se cumpriu, mas da maneira de Deus, quando esse fogo de Jacó e de José invadem Edom. E como isso aconteceu? A história nos mostra. Porque a história é testemunha das obras de Deus. É a história que também testemunha a respeito de Deus. E fez-se como Deus quis. 531 a.C., Edom é abatida pela Babilônia. Se destrói Edom. São levados para o território dos judeus. Eles não queriam o território dos judeus. Foram levados para o território dos judeus. Mas agora como escravos. Permaneceram lá por 4 séculos. Isso é história. Por 4 séculos permaneceram lá. Saímos de 581, vamos para 126 a.C. Tudo eu estou falando antes de Cristo. Diminui-se. O avanço antes de Cristo é diminuindo os anos. Os irmãos sabem disso, né, irmãos? Por favor. Então, sai-se de 531, vem para 126 a.C., período da Guerra dos Macabeus, história também. Um homem, João Hircanô, macabeu, se rebela contra esses que estavam no seu território, que eram o pessoal de Edom, mata-os alguns, pegam outros e vai circuncidar o povo de Edom. Como uma sátira, dizendo, vocês não querem ser judeus? Vamos cortar de todo mundo então. Isso é história. Só que é feito daquele jeito, sem carinho, sem amor. Era guerra. Não tem direitos humanos. Esquece isso, é guerra. Esses homens sofrem. Se tornaram judeus. Porque agora são circuncidados. Se tornaram judeus, todos os crimes cometidos agora são justificados porque são cidadãos judeus. São cidadãos judeus, vivendo em humilhação, com dor, com inflamações. Vocês imaginam, os homens principalmente conseguem entender isso. A dor que não deveria ser. Passa-se mais um período. 64 a.C., Pompeu, um dos soldados e general romano, o pior império que já existiu, o Império Romano, invade Jerusalém. Invade Jerusalém. Estabelece o governo. E faz algo que os judeus não imaginam. Pega os edomitas, que inclusive estavam já alguns possivelmente circuncidados, outros não, porque já é uma outra geração, e coloca os edomitas como testa de ferro. Vocês vão olhar os judeus para nós. E parece que na história os edomitas voltam a ficar acima dos judeus. E nós sabemos quem são esses. O Novo Testamento fala quem eram os edomitas. Os Herodes. Nós tivemos 4 Herodes no Novo Testamento. Herodes o Grande, no nascimento de Jesus. Herodes Antipas, aquele que mandou matar João Batista. Herodes Agripa I, que perseguiu a igreja em Atos 12. E Herodes Agripa II, aquele que quase se converteu com a pregação de Paulo em Atos capítulo 26. Tudo isso para contar o que está acontecendo no versículo 18. Deus cumprindo na história. Eles começam a querer
estar acima de Israel, dentro da nação de Israel. Até que em 70 depois de Cristo, Mateus 24 se cumprindo, lembram-se quando falamos e pregamos, Mateus 24 se cumpre no ano 70 depois de Cristo. Roma invade o templo num dia de Páscoa. Todos os judeus estavam lá, os cristãos saem, os cristãos já não estavam, porque cristãos não comemoram Páscoa. Páscoa é uma festa judaica. Ok, irmãos? Não tem essa de Feliz Páscoa, ok? Então o cristão não celebra a Páscoa. A Páscoa se tornou a ceia no Novo Testamento. Sábado se torna domingo. Circuncisão se torna batismo. Páscoa se torna a ceia do Senhor. A administração das ordenanças são mudadas no Novo Testamento de acordo com os textos do Novo Testamento. Porém, os judeus estavam lá, muitos morrem, outros saem espalhados pelo mundo, no ano 70 depois de Cristo. Mas todos os edomitas que estavam lá morreram nas mãos do Império Romano, onde se concretiza o extermínio do versículo de número 10. Leiam comigo. Por causa da violência feita a teu irmão, porque Esaú fez violência ao povo de Deus, que era os judeus no Antigo Testamento, Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Não existe mais o povo edomita na terra. Deus cumpriu isso em 70 depois de Cristo, da forma como Deus quis. A vitória de Deus é certa. Isso foi o que nós falamos, eu nem entrei no sermão ainda, ok? Deu para lembrar? Vamos continuar então? Ainda versículo 18. Se a primeira é a vitória de Deus é certa, tem uma segunda lição importantíssima também no versículo de número 18. A vitória de Deus renova a vida do seu povo. A vitória de Deus renova a vida do seu povo. E isso de forma clara. De forma clara. Uma vez que todas as terras dos judeus foram restituídas, tudo aquilo que foi tomado deles foi retornado a eles. Isso lança uma luz à compreensão de que, assim como foi no Antigo Testamento com os judeus, a igreja de Jesus também terá vitória sobre todos os seus inimigos. Embora o versículo 18 refira-se apenas aos judeus e aos edomitas, e exegeticamente não abrimos mão disso, sabemos que o mover de Deus é um Deus que não muda e continua da mesma forma com o povo da Nova Aliança. Continua da mesma forma. Olhe as características que Deus traz para o seu povo, e muitas vezes nós não cremos em Deus. Versículo 18, é dito: Jacó será fogo, José será chama. O que isso significa? Fogo, vida. O povo de Deus terá uma vida restaurada. É vida. A gente só precisa entender as definições para que ninguém se perca naquilo que o texto está dizendo. O que é vida? É o período da existência de um ser orgânico, onde ele nasce, ele se desenvolve, ele amadurece, ele produz, ele cria, ele faz história. Isso é a vida. Jacó, assim como José, unidos, eles terão vida. Porque Deus vai restaurar aquilo que aconteceu com eles. Eles foram enviados para a terra babilônica, e lá ficaram 70 anos no cativeiro, os irmãos já sabem disso. Termina-se os 70 anos, o profeta Jeremias profetiza: 70 anos virá sobre o meu povo. Depois disso, eles voltarão ao seu lar. É Deus dando segunda chance. É Deus renovando. É Deus restaurando. Sabe o que é fogo e chama? É pujança. Todo elemento de fogo é pujança. É vigor. Deus trazendo vigor àquele que não tinha. O fogo tem força. O fogo muda.
O fogo transforma, o fogo purifica, e isso vem como característica do povo de Deus. Nós precisamos compreender que existem essas bênçãos de Deus sobre o seu povo. Não está dizendo que nós temos força em nós mesmos, não está dizendo que nós somos melhores que alguém, está dizendo que Deus é conosco, trazendo força, vigor, pujança, vida. Porque a vitória de Deus sobre o seu povo, ela vai trazer renovação de vida. É o que o texto está dizendo. Precisamos compreender o que lemos. Não importa o que falem, não importa o que um monte de gente profetizando besteira dos púlpitos, falando o que é que a Bíblia fala, é onde eu me agarro. A tua palavra é a verdade, acabou. Jesus diz isso a Deus, em sua oração no capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, acabou, o que é dito nós cremos. A igreja é chamada de labareda viva, e nós vemos isso. Uma das manifestações da autoridade do Espírito Santo sobre a igreja, está lá em Atos 2, quando, não foram literais, apareceram como? É um comparativo, um símbolo, línguas de fogo sobre cada um. O que aconteceu com eles naqueles dias? Tiveram autoridade para pregar. 50 dias atrás, do dia de Pentecostes, 50 dias, Pedro, morrendo de medo de abrir a boca para profetizar, pregando o Evangelho, não era profetizar o futuro, pregando o Evangelho. Quando uma moça simples, numa roda de chama, numa fogueira, a noite era fria, percebeu o sotaque de Pedro e falou assim, você é discípulo de Jesus? A Bíblia diz que ele falou palavrão, porque não queria ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Vergonha de Cristo. 50 dias depois, cheio do Espírito Santo, lotada Jerusalém, ele começa a pregar o Evangelho na frente de todo mundo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. O mesmo Pedro, numa diferença de 50 dias. 50 dias. Quantas vezes nós demoramos para mudar uma atitude nossa diante de Deus? Anos! Porque nós não queremos esforço. Nós queremos que só Deus faça. Deus proverá. E a responsabilidade humana? E aquilo que eu confesso em Cristo? E a minha obediência? Em 50 dias, o Pedro era outro homem. Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio. É isso que o texto está dizendo. Todavia, continua o texto. Mas Esaú será restolho. E quais são essas características? O que é o restolho de uma chama e de um fogo, de um incêndio? Cinzas. Cinzas. O que é cinzas? O resultado final de uma combustão. Ficou muito acadêmico aqui, né? O que é cinzas? Nada mais é do que a memória daquilo que um dia teve vida. Pronto. Isso é cinzas. Cadê Edom? Cadê Edom? Cadê Roma? Cadê o Império Babilônico? Cadê os assírios? Mas a igreja continuou de pé. Porque o povo de Deus é chamado de chama e fogo, mas os inimigos de Deus, restolho. O que é restolho? É resto. Não serve para mim. O que é restolho? É refúgio, joga-se fora. O que é restolho? É aquilo que não mantém mais a vida. Pega as cinzas de uma churrasqueira, só cinzas. Tenta acender fogo de novo. Tenta. É a maneira como Deus ilustra para dizer a diferença que Ele faz entre o seu povo e os ímpios. É a maneira. Claro como a luz do meio-dia está aqui. Deixando isso claro. A vitória de Deus renova a vida do seu povo. E renovar é trazer uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Foi isso que Deus fez com Judá, foi isso que Deus fez com Jacó, restaurou a história deles. É isso que Deus faz também com o crente do Novo Testamento.
Eu quero citar aqui 3 exemplos. Poderia citar mais, só que ficaria muito individual esses exemplos. Eu quero citar pelo menos 3 exemplos que todo crente vai passar por isso. E como Deus restaura. Que a vitória de Deus e que a vitória de Cristo na cruz nos traz essa nova chance e essa nova vida. Primeiro exemplo. A vitória de Deus renova a vida da nossa alma. Abram em Salmos, por favor, e deixa marcado Obadias que a gente vai voltar aí depois. Salmos 147. Lá no final, Salmos são 150, quase no final do livro de Salmos. Salmos 147, nós vamos ler dos versos 1 a 3. E perceba como Deus dá uma segunda chance. Qual o contexto desse salmo? Esse salmo, ele foi composto, escrito, inspirado por Deus, depois que o seu povo voltou do cativeiro babilônico. É o período aqui de Neemias, o período de Obadias, é esse período aqui. É esse período. Eles já voltaram. E eles escrevem os salmos. E os irmãos sabem que os salmos é o inário dos judeus. Era os 150 hinos que eles cantavam a Deus. E sim, são mais espirituais que qualquer inário e qualquer música que nós temos hoje para louvar a Deus, porque esses aqui foram inspirados pelo Espírito Santo, são inerrantes. Deus está ouvindo músicas que Ele mesmo compôs através de alguém. Não dá para comparar. É os salmos. E ele diz, leiam comigo, verso 1. Louvai ao Senhor. É uma ordem, não é uma opção. Louvai, está no imperativo. O povo de Deus louva. Se envolve na música, se envolve na canção. Se entrega, levanta as mãos, aplaude quando necessário. Pode aplaudir? Pode. Salmos 47 diz, aplaudir ao Senhor todos os povos da terra. Está no texto. Está no texto. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Porque é que quando o povo de Deus se reúne, antes do sermão ser pregado, existe o período de louvor. A Bíblia responde à Bíblia, porque é bom e agradável cantar a Deus. Salmos também diz que no meio dos louvores, Deus habita. Deus ama ser glorificado pelo seu povo. E deixa eu falar uma coisa, isso é um privilégio. Privilégio de quem? Somente da igreja. Somente da igreja. Vocês se lembram daquela passagem em Mateus capítulo 8, em que Jesus, ele atravessou o mar de Genezaré, e chegando do outro lado, ele se encontra no cemitério com aqueles endemoniados, e eles vão falar a respeito de Jesus, e Jesus os repreende. Falando de Jesus, e Jesus fala, cala-te. Porque falar de mim e cantar a mim é um privilégio somente do meu povo, o demônio não pode falar nada sobre mim. A gente não percebe essas nuances da delicadeza da doutrina bíblica. Jesus não permitiu que os demônios falassem dele. Jesus não permitiu que os demônios falassem a verdade sobre ele. Jesus, filho do Altíssimo, você não tem direito de falar isso. A minha igreja tem. E a igreja às vezes está assim, ó. A gente não se dá conta que isso é um privilégio, que só pertence ao povo dele. É um povo sofrido aqui. 70 anos de cativeiro é uma vida. Muitos foram para lá e não voltaram. Outros nasceram no cativeiro e não conhecem o que é liberdade. Louvai ao Senhor. Independente das circunstâncias, louve a Deus. Porque isso é bom e agradável. Continua-se. Fica-lhe bem o cântico de louvor. E é verdade, somente a Deus. A ninguém mais fica bonito receber um canto de adoração. A ninguém mais. Somente a Deus. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Eles estão cantando a experiência que eles tiveram com Deus. Nossa nação foi destruída, Deus reedificou. Restaurou os muros, restaurou o templo,
restaurou a nação, restaurou a soberania. Mas não apenas isso, Deus se lembra de cada povo seu que fugiu e de cada lugar que tem um crente, e Ele vai congregar esses crentes novamente. Diz o final do versículo 2, e congrega os dispersos de Israel. Estavam dispersos. Agora vem o texto importante e áureo. Sara os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Deus restaurou toda a nação, reedificou o templo que havia sido destruído, reconstruiu os muros, tudo está funcionando, mas Deus olha para o seu povo e sabe que ainda que eles estejam em sua nação, eles estão todos quebradinhos por dentro. São 70 anos, são traumas, medos, todas as apatias que você possa imaginar, todas as fobias que você pode imaginar. Você acha que os judeus voltaram de boa e arrumaram sua casa e chegaram à noite e falaram assim, quem topa no shopping hoje? E aí? Não quero saber de sair na rua. Tenho medo de ser atacado. O medo de uma pós-escravidão. São 70 anos. Outros desenvolveram fobias, medo de tudo, apatias, sociopatas, não no sentido negativo, mas não sabem lidar com viver em sociedade mais, porque sempre foram escravos, não sabem decidir, não sabem o que é bom, o que não é para comprar algo. Eram escravos. Fácil para nós que vivemos em liberdade, definir o que é bom para mim ou não, o produto que eu quero comprar ou não. Deus conhece. Agora Deus vai sarar as feridas. Porque a vitória de Deus, Ele traz uma nova vida ao seu povo. Problemas da alma. Quantos de nós não temos? O que abate a nossa alma? Perdas? Aflições? Fraquezas? Tentações? Traições? Conflitos? Externos e internos? Deus cuida de você, meu irmão. Porque a vitória de Deus, ela renova a vida do seu povo. Olha o que o texto diz, no versículo 3, saros de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Sabe o que é pensar? Ele limpa, Ele vai atar as feridas. É Deus fazendo isso, cuidando, para que todas as fobias e apatias do mundo e do teu coração sejam saradas. Mas tem uma regrinha, Ele sara os quebrantados de coração. É aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que sabem onde erraram, estão consertando sua vida com Deus. Não dê ouvido para aqueles que dizem assim, continuo na mesma, mas também sou filho de Deus. Mentira, a Bíblia não ensina isso. Ele vai cuidar daqueles que tiveram seus corações quebrantados diante dele. E novamente vemos um privilégio que é somente do seu povo. Tem coração quebrantado? O Senhor é contigo. Está no texto, irmãos. Não adianta brigar, está no versículo. Não, mas Deus fez assim? Não acredito. Mas não foi Deus, porque Deus não nega a sua palavra. Tem uma frase de Lutero muito importante para o povo de Deus, que seria tão importante quanto foi em 1517, é tão importante em 2024. Lutero diz o seguinte, ainda que chovam milagres e ações sobrenaturais todos os dias, se isso não tiver base na palavra, não foi Deus. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E essa fé não é uma fé boba, não é uma fé que a gente dá um passo no escuro, é uma fé consciente no Evangelho de Cristo. Ah, mas aconteceu isso, fez isso, tem base bíblica? Não tem, não foi Deus. Não foi o Espírito Santo, foi um espírito de porco. Porque a Bíblia fala que o diabo, 2 Coríntios capítulo 4, também se faz ministro da luz. Precisamos ser ortodoxos com a palavra de Deus, irmãos. Segundo exemplo, sabe quando é que a vitória de Deus
também renova a vida do seu povo? Eu falei da alma, agora é a vida espiritual, por conta do pecado. Salmo 51, conhecidíssimo no meio do povo de Deus. E aqui a gente vai ler até o versículo 12. Salmos 51. Salmos de Davi. Davi, ele é chamado pela Bíblia, nas Escrituras, como o homem segundo o coração de Deus. Cometeu vários pecados e falhas. Então, por que ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Davi não é chamado homem segundo o coração de Deus por causa que ele é perfeito, não. Mas porque Davi apresenta qualidades e características que Deus ama. Vou dar algumas aqui. Primeira qualidade e característica de Davi, ele é um homem de fé. 1 Samuel capítulo 16. Quem é esse incircunciso para profanar o nome do Deus vivo? Ele vem comigo, a mim, com espadas e com lanças. Eu vou a ele em nome do Senhor. Isso é fé. Isso é fé. Características de Davi: obediência. Pisava na bola? Quem não pisa? Mas ele era obediente. Ele era obediente. Ele sabia o que ele precisava fazer para agradar a Deus. Lá na caverna de Adulão, Saul, o rei atual de Israel, no período de Davi, queria matá-lo. Ele entra na caverna com a sua espada, ele vê Saul dormindo, ele pode matar, ele fala: Deus não mandou matar? Ele está totalmente errado, mas quem levantou ele como rei foi Deus. Ai de mim de eu tocar no homem de Deus. Mas eu vou só deixar um aviso. Pega a capa de Saul que ele está usando para dormir e corta a parte de baixo com a espada. No outro dia, Saul acorda e fala: quem fez isso? Davi só manda um presentinho: eu estive aí e não toquei em você, porque eu amo meu Deus. Características de Davi que a gente precisa ter. Nós precisamos. Humildade e arrependimento. Aliás, Salmo 51 é uma prova de que ele sabia se arrepender e muito bem diante de Deus. Ele não era como os crentes de hoje, que cometem o pecado e em oração diante de Deus diz: Senhor, me perdoa em nome de Jesus, amém. Ele sabe expressar o seu arrependimento. Nós vamos ver isso aqui. Ele sabe. Ele sabe como fazer isso. Características de Davi: amor e compaixão. E isso agrada o coração de Deus. Davi amava a nação de Israel. Davi amava o seu povo. Davi lutava pelo seu povo. Davi servia o seu povo. E ele tinha compaixão, a ponto de quando o profeta vai até ele dizendo, aquela historinha que era dele mesmo, né? Olha, Davi, a gente tem aqui um rapaz que ele só tem uma ovelhinha, e o vizinho dele tem várias ovelhas, e esse dono que é muito rico tem várias ovelhas, pegou só a ovelhinha dele. Você lembra da reação dele? Quem é esse homem? Mata ele. Tem compaixão. Não só sabia que era ele, né? Mas sofreu e pagou por isso. Mas ele tinha. Ele tinha. Davi sabia louvar e adorar a Deus através dos cânticos e da música por excelência. Olha o saltério. Olha os salmos. E isso agrada a Deus. Isso faz dele um homem segundo o coração de Deus. Ele sabe o que é louvor. Ele sabe da importância que Deus dá ao louvor. Ele sabe da importância o que é cantar e magnificar o nome de Deus. E ele faz isso com maestria. Ele faz isso com maestria. Características de Davi. Está tudo nos textos bíblicos. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, Saul está sendo expulso da presença de Deus, porque Saul foi se meter aonde não devia. Saul era rei e ele quis fazer serviço de sacerdote. E é dito lá no versículo: hoje o reino teu cai. Mas Deus já sabe quem ocupará o teu lugar. Alguém que não irá desprezar os mandamentos de Deus.
eu amo a Deus acima de qualquer coisa. Entendeu? Agora a gente vai para o arrependimento desse homem. Ele sabe que ele pecou. Ele viu uma mulher bonita tomando banho, se encanta com ela e não leva em conta que ela é casada. Mata o esposo dela em guerra. E depois que ele já tinha dormido com ela, evidentemente, e a engravidado. Mas ele sabe do seu pecado. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Olha o texto. Olha o que é pedido de perdão. O resto é palhaçada, tá? O resto é palhaçada. Versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus. Não é, Senhor, me perdoa. O Senhor sabe, a carne é fraca. Não. Ele tem peso. Ele tem afeição para se chegar diante de Deus pedindo perdão. Ele sabe o que ele cometeu. Ele sabe o que é o pecado diante de Deus. Como Deus se enoja pelo pecado. E ele sabe chegar diante de Deus, entregando de fato o seu arrependimento. E não com boca, não apenas com palavras. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Sabe o que ele está apostando aqui? Ele está colocando em xeque a infinitude de Deus. Ele sabe que as misericórdias e a graça de Deus sempre é para todo sempre. Faça isso de mim. Ele não está querendo ganhar tempo com Deus, ele está dizendo, eu preciso da infinitude das tuas misericórdias. Eu não preciso de uma misericórdia sua. Eu preciso de todo o estoque eterno das tuas misericórdias diante do meu pecado. Ele está chorando aqui, irmãos, porque ele sabe o peso do pecado diante do santo Deus. Ele não está dizendo, olha, somente a tua misericórdia, só uma misericórdia. Não. Tudo que o Senhor tem de eternidade de misericórdia, de infinitude de misericórdia, derrama sobre mim, por causa do meu erro. Eu sei o que isso custa para o Senhor. Quando você chegou assim a Deus? Ele continua, apaga as minhas transgressões. 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lava-me, eu estou sujo, eu estou fedendo por causa desse pecado, eu estou podre por causa desse pecado, eu estou morto nesse pecado. Lava-me, Senhor, esfrega-me, purifica-me. Sabe o que é purificar? É porque eu já estou contaminado, eu já estou maculado. Faz de mim alguém novo, restaura a minha vida espiritual com o Senhor, me purifica, porque eu estou contaminado com o meu pecado. 3, pois eu conheço as minhas transgressões, eu sei o que são, eu sei quão terríveis elas são, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe o que é isso? Ele tem uma consciência diária do seu pecado, não é aquele que fala assim, eu estou em pecado, mas depois eu resolvo. Não, eu te amo tanto, todo momento, esse dia, esse pecado está na minha mente, me incomodando, porque por causa desse pecado eu não posso orar, porque o Senhor não vai me ouvir. Está na Bíblia, tá? Isaías 59, 2. Os teus pecados fazem separação entre você e Deus. Acabou, está no texto. Ele sabe disso. Como é que eu oro? O Senhor não vai me ouvir, eu vou orar ao vento, ao léu. 4, pequei contra ti somente. É óbvio que não, ele pecou contra Urias, pecou contra Betseba, mas ele não está levando isso em consideração nesse primeiro momento, que ele está dizendo, Senhor, eu preciso me consertar com o Senhor, porque se eu me consertar com Betseba, e não me consertar com o Senhor, eu caio no pecado amanhã de novo. Porque pedir perdão a quem eu ofendi é correto, mas não me purifica. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu posso resolver um problema moral com alguém. Me perdoe, eu te ofendi, eu fiz isso. Mas eu ainda continuo sendo culpado diante de Deus, a não ser que Ele me lave com o sangue do Cordeiro. E somente em Deus nós temos essa segunda chance, queridos.
pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Se o Senhor dizer, não irei te perdoar, Senhor, eu vou glorificar o teu nome, porque o Senhor será justo em não me perdoar. Mas quando o Senhor me perdoa, o Senhor não é justo, o Senhor é gracioso. É graça, não é justiça. 5, eu nasci na iniquidade. Esse é o pecado original, que todos os homens nascem em pecado desde Adão. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Ele tem compreensão da doutrina, e mesmo assim eu pequei. Porque ainda que nós estejamos livres do poder do pecado, livres da escravidão do pecado, ainda, mesmo em Cristo, estamos diante da presença do pecado, até que nós sejamos glorificados em novos céus e nova terra. E Ele sabe disso. Eis que te comprases, ou seja, eis que o Senhor se alegra, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Olha o que Ele está dizendo. O Senhor se alegra quando eu tenho intimidade com o Senhor. E é no recôndito. Sabe o que é recôndito? É aquele momento em que o crente, ele se retira da presença de qualquer pessoa, até do esposo, até da esposa, porque ele vai orar. Isso é o recôndito. É o momento só meu e do Senhor. E é nesse recôndito que o Senhor me dá sabedoria. Ah, não gosto de orar. Azar é o seu. Azar é o seu. É no jardim secreto que Deus se manifesta a você. É no jardim secreto. Purifica-me com isopo. Isopo eram umas plantas, parecido com lavanda, inclusive, que você amarrava ela pelos caules, pegava várias, como se fizesse um buquê. Acho que é isso. Como um buquê, é o que me vem à mente aqui agora, porque de fato é isso. E ela tem uma alta absorção e servia como bucha na época. Irmãos, era o que tinha, tá? Então ele vai usar exatamente isso. Ele vai falar, ó, purifica-me, passa o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Porque o pecado nos suja, nos macula, nos deixa manchas. Aí vem o pedido dele, depois que ele pede. Olha o pedido de perdão, né? São 7 versículos de um pedido profundo de perdão, mostrando afetividade, peso, choro, arrependimento. Agora ele diz no versículo 8, faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele não consegue ser feliz no estado de pecado. A gente está falando de alguém que gosta de muita festa, alegria, lícita, tá? Lícita. Davi fazia muito isso e ele não consegue. Como vou aproveitar a minha vida em ti se eu estou em pecado? Me faz ouvir novamente o júbilo, a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Nós não sabemos o que Deus fez com ele, mas Deus pesou a mão. Porque ele está falando, o Senhor quebrou os meus ossos. É uma figura de linguagem, de dor que ele passou, e ele reconhece que essa dor quem deu foi o próprio Deus, por causa do seu pecado. Esconde o rosto dos meus pecados, ele está dizendo, vire o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha aqui agora o renovo, versículo 10. Orou, se arrependeu, expressou afetividade de arrependimento diante de Deus. 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova. É a renovação da vida. É uma nova vida, uma segunda chance. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Para que eu possa continuar sendo fiel. Crente, me restaura. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Não tira de mim. Me faça ainda a casa dele. Eu preciso de ti, Senhor. Até o 12, então termina aqui. Restitui-me a alegria da tua salvação. Deixa eu falar uma coisa. O homem
e a mulher só serão felizes em serem salvos se de fato foram salvos por Deus. A alegria da salvação não é algo que eu tenho por mim mesmo. É Deus quem dá a alegria da salvação. Se eu não fui salvo por Jesus, e eu só frequento igreja, e isso aqui, vou dar exemplo, pode ser filha de pastor, filho de líder eclesiástico, não é porque eu sou pastor que minha filha é salva. Não é porque existe um líder eclesiástico que o filho é salvo. Não é. Seus filhos, pode ser que não sejam salvos. Pode ser. Porque a alegria da salvação quem dá é Deus. Nós só somos alegres e felizes na salvação se foi o Senhor que nos salvou. Caso contrário, a igreja, a vida de igreja, as doutrinas, é um enfado. De novo domingo, vou ter um culto, vamos lá, né? É um peso, é um compromisso que você fala, quando isso vai parar, meu Deus do céu? Só para aqueles que foram salvos, perdoados por Cristo, é que estão alegres no meio do povo de Deus. Restitui a alegria da tua salvação, e, aqui é maravilhoso, sustenta-me com um espírito voluntário. Restituiu a alegria. Senhor, me dá um espírito que está disposto a te servir, disposto a trabalhar para ti, a trabalhar na obra, a servir meus irmãos, a servir a Cristo. Me dá essa disposição, me dá essa liberalidade, me dá esse voluntariado, porque se não for pelo teu espírito, as coisas de Deus é um enfado à carne. Me dá. A vitória de Deus renova a vida do seu povo. Terceiro exemplo. A vitória de Deus renova a vida cristã do crente. Porque muitas vezes é difícil. Crentes em Jesus sofrem mais que ímpios. Isso é fato. Porque precisa abrir mão de muito mais coisas que ímpios. Existem temas, assuntos que, para nós, por conta da revelação bíblica, é pecado. Para o mundo, não é. Então eles não precisam abnegar nada. Eles não precisam lutar contra a carne com nada. Se toda semana um homem jovem tiver, não ia falar privilégio, mas isso não é um privilégio, mas tiver a possibilidade de dormir com uma mulher diferente, para ele é ótimo. Para o crente não. Eu tenho que ser crente, tem que ser puro, tem que ser fiel. A mesma coisa para a irmã. As mulheres hoje em dia, falar para você também. A mesma coisa. Não. O crente, ele pode estar trabalhando num momento, numa empresa, e ele fala, eu preciso fechar essa bendita comissão desse mês. E esse cliente é bobo. Ele é bobão. Consigo passar a perna. Para o ímpio, presente de Deus na minha vida. Para o crente, não. Eu não posso ofender o meu Deus. Eu serei honesto. Deus vai me ajudar a fechar a comissão. Isso é crer. Resignações. Abram lá em 1 de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 5. Olha como o Senhor nos renova a nossa vida pesada cristã. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz o texto de Pedro, ora, 1 de Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso aqui é obra de Deus, não é obra do homem. É o Deus de toda graça que faz isso. Sofreu, né? Está doendo, né? Está, Senhor. Está difícil, né? O senhor não tem ideia. Então, depois de você ter sofrido um pouco para aprender a ser crente, fique tranquilo. Eu vou te firmar.
Isso é, eu vou consolidar a fé que você professa em você mesmo. A fé que você professa em mim, em você, na sua vida, é nesse sentido. Eu vou te fortificar, isso é o amadurecimento, é o crescimento. Eu vou te aperfeiçoar. E aperfeiçoar é interessante porque o aperfeiçoamento na vida do ser humano só vem com experiências. Isso a gente não aprende na teoria. É só com experiências. Por isso que fala, depois que você sofreu um pouquinho, você está sendo aperfeiçoado. E fundamentar, você estará alicerçado em mim. Eu faço isso. Deus está dizendo, o Deus de toda graça faz isso. Porque a vida do crente não é fácil. Isso aqui é um vale de lágrimas. Mas é o Senhor que vai fazer. Porque a vitória de Deus não é só a sua casa, meu carro, blá, blá, não, não. A vitória de Deus é nos fazer crentes. É nos fazer crentes mais parecidos com o Senhor. A vitória de Deus é certa, a vitória de Deus renova a vida do seu povo. Tem mais coisas, mas acabou o tempo. Que o Senhor nos dê graça, queridos, para que nós possamos compreender a completude do que Deus está dizendo a Obadias. O seu povo é fogo, o seu povo é chama, e o Senhor dará vitória, fazendo com que tenhamos todas as bênçãos deles, porque foi assim que Deus nos deixou. Mas também a vitória de Deus está em nos fazer mais parecidos com Cristo, crentes verdadeiros. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Há ditos crentes que não mudam em nada, não são crentes. Estão enganando a si mesmos, estão caminhando para o inferno mesmo vindo aos cultos da igreja. Nós precisamos ter vida íntima, sermos aperfeiçoados, firmados, fortificados no Deus de toda graça. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém?